Nos últimos 20 anos, a gente viveu 3 fortes crises financeiras. A crise do subprime em 2008, a crise brasileira de 2016 e também a crise da pandemia, isso em 2020. E agora tem vários fatores no ar que podem apontar para uma próxima grande crise. Ao redor do mundo, todos se perguntam se a gente não vive uma bolha da IA na Bolsa Americana. Já que no Brasil, vários fatores contam, a começar pelo orçamento federal, que está bastante sufocado, chegando até um risco real de um colapso na máquina estatal, onde sequer restaria dinheiro para manter o país rodando. Bom, sobre isso que eu falo nesse vídeo, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é um pouco de calma, porque isso aqui é especulação sobre uma eventual crise que daqui a pouco pode nem chegar a acontecer. E se acontecerem, acho que antes de pensar em entrar em pânico, antes de pensar em vender tudo, é importante você conhecer uma verdade que a maioria ignora, que é que em momentos de crise, muitas vezes a riqueza é transferida. Ela sai da mão dos impacientes e vai para a mão dos pacientes. Enquanto muitas pessoas perdem seus patrimônios e têm prejuízos tentando adivinhar o futuro ou vendendo na hora errada, do outro lado tem muita gente que ganha dinheiro, tendo uma estratégia definida, uma estratégia sólida para enfrentar esses momentos, para conseguir navegar nele. Hoje eu quero te mostrar sobre o que aconteceu com investidores que seguiram uma boa estratégia de investimentos, investidores que seguiram uma estratégia sólida. As 3 maiores crises recentes, o crash de 2008, a depressão brasileira ali de 2014, 2016 e a pandemia de 2020. Eu vou te mostrar como deixar a sua carteira pronta para qualquer crise financeira. Parece interessante? Deixa o dedo no like, que a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o que a história nos ensina. Para a gente sobreviver ao futuro, é importante a gente compreender melhor como é que foi o passado. E para isso eu quero te convidar para a gente olhar para as últimas 3 grandes crises, a começar pelo tsunami econômico que a gente viu em 2008. Em 2007, na ocasião, tudo parecia ótimo, né? O céu era o céu de brigadeiro. Crédito fácil, todo mundo comprando casa nos Estados Unidos, economia puxante. Mas, na verdade, o que a gente estava vivendo era uma grande fantasia. No mercado financeiro, tinha muito empréstimo podre sendo feito para pessoas que não poderiam sequer pagá-lo. O famoso subprime. O resultado foi que o preço dos imóveis desabou. Em setembro de 2008, o gigante banco Lehman Brothers quebrou e o pânico foi global. Aqui no Brasil, disseram que seria apenas uma marolinha, mas a bolsa caiu 41% em 2008, maior queda desde os anos 70. Quem não tinha estômago e não tinha uma boa estratégia de investimentos, com certeza se desesperou, vendeu no fundo ou perto dele e realizou um grande prejuízo. Passam-se alguns anos e a gente chega em 2014, ano de Copa do Mundo, ano de eleições, ano em que nós criamos a nossa própria crise. Não teve nenhum fator externo, não teve nenhuma culpa internacional. Aqui a crise foi 100% tupiniquim. Um erro de cálculo interno, nosso mesmo. Entre 2014 e 2016, a gente viveu o pior biênio de crescimento dos últimos 120 anos. A política econômica da nova matriz da presidente Dilma, o descontrole fiscal do governo petista, acabou causando uma recessão brutal. Para contexto, antes da nova matriz econômica, o Brasil tinha um regime que era chamado de tripé macroeconômico. Ele tinha sido criado lá em 1999. E as 3 pernas do tripé eram meta da inflação, que o Banco Central tinha que perseguir, câmbio flutuante, com o valor do dólar sendo decidido pelas leis do mercado, e superávit primário, que é uma ideia tão simples quanto a de o governo gastar menos do que arrecada. Aí chegou a Dilma e veio lá com a nova matriz econômica, que tinham aí 5 ações principais. A primeira era baixar a taxa de juros na marra, pressionando o Banco Central para fazer isso, levando a nossa taxa ali a 7% durante o mandato da Dilma. O segundo ponto era buscar por um câmbio desvalorizado e ajuda a indústria nacional a exportar mais. O terceiro era uma porrada de desoneração fiscal, onde o governo escolhia alguns setores mais amigos do rei e cortava impostos daqueles setores em específico, como fez, por exemplo, com o IPI dos carros ou da linha branca. O quarto era o crédito subsidiado, usando principalmente o BNDES para emprestar bilhões para grandes empresas que eram escolhidas pelo governo para se tornarem as campeãs mundiais, uma política fracassada que deu muito errado. E por fim, controle de preços. Isso, o governo congelou artificialmente alguns preços administrados, como gasolina e energia elétrica. E evidentemente isso deu muito errado, o governo passou a gastar muito mais do que arrecadava e aí teve que fazer as famosas pedaladas fiscais ou a contabilidade criativa para mostrar uma conta no azul que não existia. Enfim, para você ter ideia, toda essa catástrofe fez com que a dívida pública saltasse de 50% para 67% do PIB em apenas 2 anos. Isso fez com que o desemprego explodisse, saindo de 5,3% para 11,6%,
E a gente teve 7 quedas seguidas do PIB olhando trimestralmente. Foi a nossa década perdida e até hoje a gente vem pagando o preço pelos erros cometidos ali. Basicamente essa foi a segunda crise. A terceira, em 2020, foi a crise causada pela pandemia, em que o mundo inteiro parou e que a economia não foi diferente, né? Fábricas pararam, o setor de serviços como restaurantes, turismo, etc. desabaram. Aqui o governo teve que gastar mais de 615 bilhões para tentar segurar a economia na marra e a dívida pública chegou a 90% do PIB. E basicamente essas crises aqui têm um padrão. A economia se dá mal, o Brasil sofre e o investidor despreparado perde. E agora os alertas estão ligados novamente. É sobre eles que eu quero te falar agora, antes de entrar na parte técnica de como você pode se preparar para preservar e até aumentar as chances de multiplicar o seu patrimônio em frente a uma suposta nova crise. O fato é que aqui no Brasil, nesse momento, os dados fiscais eles estão gritando. Um relatório recente do Deutsche Bank fez uma comparação assustadora. A economia seguindo o caminho atual pode levar o Brasil a crescer menos de 2% em 2025, com inflação fora da meta, e a Selic podendo se manter num patamar lá em cima. Detalhe, tá? Essa projeção foi de um ano atrás, e é isso que está acontecendo mais ou menos. E o buraco fica ainda mais embaixo. Muitos já afirmaram, inclusive, que a hora do colapso já tem data, que seria em 2027. Isso é quando o aumento das despesas obrigatórias, aquilo que o governo tem que pagar, como gasto com a Previdência, gasto com a saúde, acaba ocupando todo o orçamento. E assim acaba gerando um colapso na máquina pública e, consequentemente, na economia. Até economistas como Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, chama de equilíbrio ruim. Os preços e as taxas de hoje já precificam uma crise futura. A relação dívida-PIB hoje é de 79%, muito pior dos 57% que a gente tinha no auge de 2015, a nossa última grande crise. Obviamente, aqui a gente tem um misto de fatos, como a relação da dívida e PIB, e cenários de que a coisa vai piorar, de que em 2027 o orçamento vai travar e por aí vai. E aí que entra a hora de você entender como investir bem frente a esse cenário. Como alocar os teus recursos, que são finitos, da melhor forma possível, tendo aí opções infinitas de como fazer essa alocação. E aí a pergunta que fica é, se o governo travar, a economia colapsar e por algum motivo a gente entrar numa nova crise, a sua carteira aguenta ou ela trava junto? Agora eu quero falar sobre investimentos e nesses momentos de crise é claro de ver como as pessoas que têm uma boa estratégia é quem consegue se manter calmo e é quem consegue tomar as melhores decisões, é quem consegue comprar na baixa, se aproveitar do pânico e assim acelerar a construção patrimonial. Bom, das últimas 3 crises, a gente já gerenciava carteiras tanto em 2016 quanto em 2020. Para o caso de 2008, o que a gente pode fazer, e que eu vou fazer aqui, é te mostrar um backtest de como as nossas estratégias teriam performado, qual o nível de risco, quanto elas teriam caído e por aí vai. E aqui eu quero te mostrar simulações feitas de uma carteira com essa alocação de ativos aqui. 30% renda fixa atrelada à inflação, 20% em pré-fixados, 20% em pós-fixados e 30% em renda variável, sendo igualmente divididos entre ações do Brasil, fundos imobiliários e ações norte-americanas. Vamos ver o que aconteceu aqui no primeiro cenário, na crise de 2008. O mundo estava acabando, só que quem tinha essa carteira que eu acabei de mostrar acabou tendo um retorno líquido real de 8% ao ano entre o início de 2008 e o final de 2010. Ou seja, em termos reais, ou seja, já descontando o impacto da inflação, cada 100 mil reais investidos antes da crise teria se transformado em 127 mil depois da crise, o que acabou não sendo nada mal. O segundo cenário, a recessão da Dilma, se a gente pegar desde janeiro de 2014 até dezembro de 2016, o investidor com essa estratégia de investimentos teria tido um retorno líquido real de cerca de 5,9% ao ano, um ganho real de cerca de 20% que transformaria cada 100 mil em cerca de 120 mil reais, já descontando a inflação altíssima da época. Mesmo com países em frangalhos, essa estratégia de alocação acabou protegendo, trazendo um bom retorno para a carteira de quem seguiu ela. E por último, a gente tem o terceiro cenário, a crise da pandemia, que aqui a gente está pegando de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, também 3 anos. Aqui a performance foi a pior de toda a série. A carteira teria entregue um retorno líquido real de 3% ao ano, enquanto o mundo inteiro derretia. Parece pouco, mas vale ressaltar aqui que isso é num contexto onde muitos negócios quebraram, muita gente grande perdeu dinheiro. Sair em saldo positivo ali de 3% acima da inflação num cenário de guerra, dá para ser considerado uma vitória, como bem diria Warren Buffett. A regra número 1 é nunca perder dinheiro e a regra número 2 é nunca esquecer da regra número 1. E se a gente pegar aqui um caso real de um cliente real do Clube do Valor que segue essa mesma alocação de ativos e que está conosco desde 2017, você pode ver que a carteira dele, linha azul, conseguiu lidar bem aí com a crise do coronavírus e também até com a crise mais recente, tendo um retorno consistentemente acima do CDI.
E o segredo aqui, ele não é prever o futuro, ele não é a gente estar super antenado em tudo que está acontecendo na macroeconomia. O segredo é você ter uma composição da tua carteira, uma alocação de ativos que funcione independentemente do fim do mundo. O Brasil pode ter uma década perdida e talvez tenha algumas décadas perdidas daqui para frente, mas você como investidor, não. Esse é o porquê que a gente constrói estratégias claras de investimentos aqui no clube, para que pessoas como você consigam navegar em um ambiente tão incerto quanto o mercado financeiro. E se você quiser se preparar melhor para esse momento e para um ano de 2026 que promete muita volatilidade, eu queria te convidar para uma live exclusiva para quem está inscrito, totalmente gratuita, chamada Carteira de Investimentos para 2026. Nessa aula, vai ser super completo. Vou te mostrar quais são as 3 alterações que você precisa fazer na sua carteira de investimentos em 2026 para poder chegar até a dobrar o seu potencial de retorno de longo prazo sem correr mais riscos, sem correr riscos aí desnecessários. Você pode participar de forma totalmente gratuita apertando aqui no primeiro link na descrição ou nesse link daqui. Obrigado, grande abraço e até a próxima.